Olá pessoal, estamos aqui para mais um videocast. Novamente, o mestre Gualberto aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, hoje eu vou ler um trecho do livro do Joel Goldsmith chamado Vivendo o Caminho Infinito. Num trecho desse livro, mestre, o Joel faz o seguinte comentário: o desrespeito à lei de Deus causa sofrimento devido ao pecado, doença, discórdia e desarmonia. Mestre, sobre essa questão do sofrimento, como podemos nos livrar do sofrimento? Ô Gilson, essa condição de sofrimento é algo para ser investigado. Não podemos ter por natural esses estados aflitivos em que nós nos encontramos. Infelizmente, o ser humano ele está como que acomodado dentro dessa condição. A maioria de nós apenas busca conforto, consolação, apaziguamento em meio ao sofrimento. Nós precisamos investigar a verdade sobre o sofrimento. Quem é esse elemento presente no sofrimento? E se de verdade é natural viver em sofrimento? Aqui estamos investigando essas questões com vocês que se aproximam do canal. Não é natural essa questão do sofrimento, desse sofrimento humano. Parte desse sofrimento humano, boa parte dele, é o próprio sofrimento psíquico. Veja, não estamos lidando com algo natural. E, no entanto, eu vou repetir, a maioria das pessoas estão em busca de consolo, de conforto, de apaziguamento dessa dor, desse sofrimento. Aqui o desafio é descobrir a vida real. Eu tenho exemplificado essa questão do sofrimento como uma dor. Quando você acorda pela manhã e descobre que há uma dor no pé, você simplesmente levanta e cuida das demais coisas do dia? Ou, ao se levantar e perceber a dor no pé, uma vez que sua atenção agora está nesse pé que dói, você olha para ele e vai em busca de ajuda para resolver essa questão ou simplesmente deleta e continua no curso do dia como se nada estivesse acontecendo? Evidente que não é assim. Porque um pé doendo, dependendo da intensidade da dor, fica muito complicado até para você caminhar ou fazer qualquer outra coisa. Então aqui a primeira coisa é atender a esse pé que dói. Porque você sabe que não é natural. Não é natural um pé que dói. É assim que nós atendemos a situações de sofrimento imediato que surge e de grande urgência, como, por exemplo, uma dor de dente ou uma dor no pé. E por que não atendemos a essas questões internas? Por que uma dor no pé ou no dente tem para nós uma importância muito maior do que uma dor interna, psicológica, emocional? Por que será que um sofrimento é mais importante do que outro? Por que será que encaramos um como natural e o outro não natural? Veja, qual é a verdade sobre tudo isso? A verdade é que não nascemos para sofrer.
não é parte de sua natureza real. Eu sei que soa estranho e desafiador ouvir isso aqui, mas não é parte da sua natureza verdadeira. O sofrimento. A natureza do seu ser é a natureza da felicidade, da liberdade, da inteligência, é a natureza de Deus, é a natureza da vida, é a natureza da alegria, não daquilo que conhecemos por alegria. Como seres humanos, nós precisamos descobrir nossa realidade divina. Ou estaremos dentro do mesmo jeito de vida, formato de vida, desse assim conhecido ser humano como nós conhecemos. Alguns de nós estamos por demais acostumados ou habituados ao sofrimento, a esse psicológico sofrimento, a essa condição psicológica de existir, nesse mero existir sendo alguém em conflito com nós mesmos, com o outro, com a vida. Isso porque desconhecemos a verdade de nossa real natureza, que é a verdade divina, onde está presente o silêncio, a liberdade, o amor, a paz, a felicidade. Alguns dentre nós, sim, estamos em busca de algo além desta assim chamada vida humana como nós conhecemos. Já percebemos essa, entre aspas, dor no pé, ou essa dor de dentes existencial. Alguns de nós já estamos desconfiados de que realmente existe alguma coisa além de tudo isso. Desta insatisfação, desse medo, dessa angústia, desses problemas, desse sofrimento. Assim, a pergunta aqui, a sua pergunta é muito boa. Como podemos nos livrar do sofrimento? A resposta direta, ela é vivencial na compreensão. Veja, quando há uma compreensão, nós temos a resposta direta. Me refiro à compreensão da verdade sobre quem nós somos, o que implica o descarte disso que somos, porque acreditamos ser. Então, nós somos a inveja, o ciúme, o medo, a raiva, o apego, conflito dos desejos. Nós somos confusos, temos atitudes e ações egocêntricas o tempo todo em nossas relações, em nosso relacionamento com os mais próximos e com nós mesmos. É isso que nós somos. A compreensão disso que nós somos, que é a identidade desse eu, desse mim, essa ego-identidade é o que somos. Uma revelação, uma aproximação direta disso que somos, é o descarte disso. Para essa realidade que tocamos nela agora há pouco aqui com você. Para essa realidade divina que desconhecemos. Não é a nossa vivência real isso. O nosso experimentar real isso que acabamos de escrever.
A natureza divina em nós, a natureza de Deus em nós, esta beleza, esse amor, esta paz, esta felicidade, é o seu jeito, entre aspas, saudável de ser, livre desse pé doendo, livre desse pé doente e desse dente que dói. E nós estamos aqui na vida para tomar ciência disso. Investigar a natureza do eu é descartar a natureza ilusória do ego, para a revelação daquilo que é inominável, indescritível, que é a natureza de Deus. Você pergunta como realizar isso? Tomando ciência dessa dualidade, desse movimento de existência, onde esse existir é o existir de alguém. Alguém que é o pensador, que se separa do pensamento. Alguém que se envolve com sentimentos e se vê separado desses sentimentos. Alguém que segue o modelo do pensamento da sociedade, da coletividade e do mundo. A clareza, o pleno esclarecimento sobre esse alguém. Aqui a pergunta é: quem sou eu? Como posso me aproximar desse mim e olhá-lo de perto? É isso que estamos tratando aqui com você, explorando aqui com você. A forma real para o fim do sofrimento é a ciência desse elemento que sofre. Há um elemento presente no sofrimento. Esse elemento, ele se vê separado do sofrimento, resistindo ao sofrimento, tentando se livrar do sofrimento, fazer alguma coisa contra o sofrimento. E quando ele faz isso, ele sustenta a condição de sofredor. Veja, é tudo uma condição de comportamento psicológico, de existência psicológica. Uma coisa que nós aprendemos e culturalmente conservamos dentro de cada um de nós, como sendo parte integrante de nossa natureza verdadeira. O que de fato não é. É só algo como parte de uma estrutura que é a estrutura do pensamento. Observar suas reações é descobrir como esse modelo de existência do eu está se sustentando. É assim que eliminamos o sofredor e, naturalmente, o sofrimento de nossas vidas. É assim que nos libertamos desta dor no pé, desta dor de dente. O sentido do eu, do ego, ele sustenta esta ilusória condição e ele sustenta com base no pensamento. Em todo esse formato de orientação que ele traz do passado. É por isso que estamos com você aqui, trabalhando esse estudo de nós mesmos. Essa forma simples e direta de observarmos nossas reações, de nos tornarmos cientes delas. Porque é quando você observa em você que é você, que essa dualidade é vista. O que é esse você? Ele não é outra coisa a não ser o pensamento, com uma história, com uma memória, com uma lembrança de um personagem
que vem do passado, que se depara com esse momento para interpretar esse instante, para procurar fazer algo contra o que está vendo, quando isso lhe é desfavorável, ou para agarrar aquilo que se apresenta nesse momento, quando isso lhe confere alguma forma de prazer ou gratificação. Então, nós estamos constantemente sustentando esta ego-identidade, porque não observamos nossas reações. Por exemplo, quando você é ofendido, a sua resposta, que é uma resposta que vem do passado, é de retrucar aquilo. Quando você reage, você fortalece esse centro, esse eu, esse ego. Esse elemento em você ofendido por essa ofensa é uma autoimagem. É necessário tomar ciência dessa autoimagem e compreender todo esse movimento dela, procurando se autoproteger, se autodefender. Então, nós estamos constantemente sustentando o sofrimento, porque estamos sustentando o sofredor. Esse sofredor é essa autoimagem. Quando ela é, por exemplo, elogiada, nós apreciamos isso, mas não percebemos que uma dor está por detrás também desse elogio. Porque essa autoimagem fica dependente do outro e carente de mais apreciação. Isso é basicamente medo, dependência, sofrimento. Então, nós estamos em sofrimento quando recebemos elogios e estamos em sofrimento quando recebemos críticas. Detalhe é que não percebemos esse elemento em nós que está nesse sofrimento, que é a autoimagem. Aqui estamos com você explorando a questão do eu, tomando ciência desse eu, desse elemento em nós que sustenta essa dor. Falamos agora há pouco dessa dor no pé. A razão, a causa, o que há por detrás dessa dor. Do ponto de vista psicológico, quando falamos desta dor, estamos falando desse eu. É ele o elemento que sustenta a dor. Nós somos criaturas que se apegam, como criaturas humanas, nesse sentido do eu, do ego, estamos apegados a coisas, a pessoas, a lugares, a ideias, a crenças. E tudo isso está dando forma, estrutura a esta autoimagem, que é o ego. E, portanto, estamos constantemente sustentando esses estados de sofrimento, de complicação, de desordem para cada um de nós. O ponto é que, para a maioria das pessoas aí fora, isso passa completamente batido. Não temos qualquer olhar para essa coisa. Então a vida segue de uma forma mecânica, inconsciente, habitual e, portanto, carregada de toda forma de complicação, da qual nem mesmo temos ciência do que anda acontecendo conosco. Tudo isso porque encaramos como algo muito natural. Será possível descobrirmos a vida realmente livre de sofrimento? Isso requer o fim do eu, o fim do ego, o fim desta autoimagem, o fim da preservação desta continuidade, desse padrão de tempo, que é o tempo onde o pensamento se sustenta
que é o tempo psicológico, nesses diversos propósitos e ideais e objetivos diversos para ser feliz amanhã. Então não temos um olhar direto para aquilo que está aqui e agora. Veja, isso também é parte do sofrimento dessa autoimagem. Não temos ciência deste ser, desta realidade divina, que é a completude, que está presente quando a autoimagem não está. Então, quando você pergunta como se livrar do sofrimento, se livre da ilusão, do eu, desse mim. Permita que o passado termine, que a ideia de alguém presente desapareça, porque isso é parte de uma ilusão, está dentro desse programa de ignorância em que nós, como seres humanos, estamos vivendo há milênios. Romper com isso é o despertar da inteligência, é o despertar da sabedoria, é o fim do sofrimento. Quando há uma visão real do autoconhecimento, temos o florescer dessa inteligência divina, dessa inteligência real, daquilo que eu tenho chamado de inteligência espiritual. Quando isso está presente, não há mais sofrimento. É algo para cada um de nós nesse momento, na vida, nesse instante. Mestre, nós temos uma pergunta de uma inscrita no canal. A inscrita Ana Cláudia fez o seguinte comentário e pergunta: fico pensando se já não vivêssemos eternamente em plenitude, se não houvesse essa dualidade. Como saberia o gosto e o sentido do amor, da alegria, da paz? Porque nessa experiência aqui, vivemos de contrastes, não seria isso? Me explique, por favor. Então, essa visão de contraste é um contraste dentro da dualidade. A realidade é ser, ser é consciência. Nós temos um contraste entre a noite e o dia, entre o claro e o escuro, entre o positivo e o negativo, o masculino e o feminino. Veja, esses contrastes são contrários ou opostos que fazem parte desse dualismo existencial, nesse sonho de existência humana. Então, estamos diante de algo natural. Mas, do ponto de vista psicológico, nós estamos em conflito como seres humanos. E esse conflito, dentro desse formato de dualidade de ser, como estamos vivendo, isso não é natural. Isso está dentro da ilusão desse sentido egóico, de separação entre você e a vida, entre você e Deus. Então, esse prazer e dor, essa alegria e tristeza, esse ódio e amor, essa inveja, esse ciúme, essa procura por mais e o medo de perder, esse desejar e temer, tudo isso faz parte desse eu, nesse formato de dualismo, mas é um dualismo que aqui nós temos chamado de dualidade, nesse aspecto da ego-identidade. Isso é parte do sofrimento no ser humano, e isso não é natural. Isso é parte do problema humano, e isso não é natural. A natureza divina é a natureza do seu ser, e nela não há sofrimento, e nela não há dualidade.
A vida é uma realidade presente, não dual. É a realidade deste ser que é Deus, que é você em sua natureza verdadeira. Desconhecemos, Gilson, a vida real. Estamos, por demais, acostumados a esse padrão de vida conflituosa, aflitiva, de dualidade, de padrão de existência de ego-identidade. Dentro desse sonho, é assim que acontece. Alguns já estão despertando para a realidade, para a verdade daquilo que realmente eles são. E nesta realidade não há mais essa dualidade e, portanto, sofrimento. Esse trabalho aqui consiste nessa investigação. Se você está aqui, nesse momento, repare, acompanhando essa fala e percebendo a importância disso para a sua vida, é porque esse é o seu momento para o despertar. Para a grande maioria, esse assunto não desperta o mínimo interesse. A condição de sonho e de identificação com o estado de sonho dentro dessa dualidade é muito grande. Então, a maioria dos seres humanos estão, como colocamos agora há pouco, conformados a uma condição, tendo essa condição como algo muito natural para a vida delas. Então, o ser humano está habituado, acostumado, condicionado dentro desta forma de agir no mundo e viver essa assim chamada vida, como a maioria conhece. Aqui, nesse instante, o convite é para o despertar, para a ciência de uma realidade fora de tudo aquilo que é conhecido, que é a realidade divina. É isso que estamos trabalhando aqui, aprofundando aqui com você, percebendo claramente a verdade de que a beleza da vida consiste na ciência da felicidade, da liberdade, daquilo que é o real amor, a real alegria, a real paz. Mestre, ainda sobre essa questão da pergunta da Ana Cláudia, que ela fala destes contrastes. O mestre pode falar um pouquinho mais sobre essa questão do dualismo e da dualidade? Então, Gilson, como foi colocado, a realidade é não dual. A dualidade psicológica, a dualidade nesta assim chamada vida humana, é algo dentro de um modelo egocêntrico de ser. Então é isso que temos para dizer, além do que já foi dito. Nós temos o aspecto de dualismo existencial, nesta manifestação, neste sonho, e temos essa dualidade desse sentido do eu e o não eu, desse mim, desse ego, se vendo como uma entidade separada e a parte da vida e a parte de Deus. Isso é uma ilusão. Isso está dentro de um sonho. A única coisa aqui é acordar, é tomar ciência da verdade, daquilo que é você, para uma vida em amor e felicidade. Gratidão, gratidão, mestre. Já fechou nosso tempo. Gratidão por mais esse videocast. E para você que tem o desejo sincero em vivenciar, em compreender essas verdades, fica o convite para participar dos encontros que o mestre Gualberto proporciona, que são os chamados satsangs.
São encontros de final de semana no formato online, também presenciais e inclusive retiros. Nesses encontros, o mestre, além de responder as nossas perguntas, ele, por já estar nesse estado desperto de consciência, ele compartilha uma presença, um poder, um silêncio que nos ajuda demais a compreendermos a nós mesmos, porque a gente acaba entrando de carona nessa energia do mestre. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá um like no vídeo, já faz perguntas aqui nos comentários para a gente trazer nos próximos videocasts. E mais uma vez, mestre, gratidão. O ser humano, Gilson, ele está numa condição de sonho. E nessa condição de sonho, ele está vendo dentro de si mesmo e fora de si mesmo uma condição de vida completamente caótica.